Traição. Esse é um assunto muito discutido hoje em dia. Porque pessoas que se amam, se apaixonam, chegam a um determinado período da vida, se traem, acabam deixando o relacionamento para segundo plano. Vamos entender um pouquinho mais por que isso acontece na maioria dos casos? Bom, vamos entender o comportamental masculino e feminino de uma forma objetiva, rápida, ok? Um resuminho. Os homens, geralmente, eles não são ensinados a demonstrar sentimentos. Isso é um caso bem interessante a ser observado. Como ele não sabe demonstrar as emoções porque não foi ensinado, então ele tem dificuldade em se expressar emocionalmente. O que eu quero dizer com isso? Ele guarda para si os seus sentimentos. Não é de ficar falando, de expressar se tá bacana, se não tá, o que tá faltando, o que tá esfriando. Então ele tem essa conduta. E é a vida que segue, tá tudo certo com isso. Em contrapartida, a mulher, ela já intensifica demais na vitimização, na grande maioria das vezes, o seu emocional. Fica aquele emocional desalinhado, desajustado. Ah, é a vítima. Ah, porque ele não me ama, porque ele não me olha, porque ele não me elogia, porque ele não me valoriza. E começa essa cobrança intensa no relacionamento. O relacionamento sem comunicação, ele acaba andando para um peso, uma sobrecarga. O homem satisfeito de um lado, porque não sabe expressar o que não está bom para ele, e a mulher de contrapartida carregando todo esse fardo nas costas, de querer que o outro seja moldado a partir da sua ótica, do que ela acha ideal, medido a partir da sua régua, querendo que o outro seja exatamente aquilo que a pessoa determina que é o ideal. Bom, aqui está um grande impasse. O que acontece? Ninguém se relaciona com o outro para ser refletido nesse outro, certo? Então você existe e você não quer um outro semelhante a você ou igual a você. Por quê? Há um complemento, não é? Então, nas particularidades das diferenças é onde há a atração, o envolvimento, a admiração. Se o outro for exatamente aquilo que você determina, fica estranho, não é? Porque fica uma brecha, um buraco, algo não está se completando, não está se alinhando, ajustando. E aí começa essa grande dificuldade. Então, onde há um espaço vazio, precisa ser preenchido. Um ou outro acaba indo buscar lá fora porque não sabe resolver o que está em desalinho, em desatino aqui dentro da relação, do relacionamento. E essa questão de se vitimizar da parte da mulher ou de simplesmente negligenciar, na grande maioria na parte dos homens, é onde que o relacionamento acaba não se completando, não sendo mais interessante e ninguém quer assumir essa responsabilidade, prefere fechar os olhos para o que está acontecendo aqui dentro, buscando solução lá fora. Vai encontrar? Não, não vai. Com certeza não. A novidade disso tudo é que a situação só fica pior, né? Já não estão conseguindo lidar os dois com a situação e colocam um terceiro no meio. E aí você já sabe o caos como fica instalado. Mas como resolver tudo isso? Cada um assumindo a sua responsabilidade é a minha maior sugestão. Então, quando você assume a responsabilidade de que algo, eu estou falando principalmente das mulheres agora, de que algo que você faz rotineiramente está esfriando esse relacionamento, está trazendo peso para esse relacionamento, quando você assume essa responsabilidade, então você a partir daí começa a mudar o seu comportamento. Quando você muda o seu comportamento, automaticamente a relação é aquecida. Então, assumir a responsabilidade é o grande segredo. Ninguém é traído. Geralmente as pessoas são traíveis. O que é isso, Denise? Como assim? O que você quer dizer? Bom,
Pensa junto comigo. Ninguém é carregado, é levado. A outra veio e levou o meu amado. Sério? Não é? Tão fácil colocar responsabilidade. Veio fulano, não sei de onde, chegou no relacionamento e arrastou, levou embora. Isso não faz o menor sentido. O menor sentido. Se o seu cônjuge ou o seu parceiro buscou outra situação lá fora para se complementar, é porque existe um vazio. É porque existe um espaço não ocupado. E aí a coisa acontece. Isso não é uma justificativa para traição, muito pelo contrário. A gente está conscientizando, racionalizando, trazendo o emocional para o equilíbrio, para que a partir daí as coisas comecem a fazer sentido. A partir daí as coisas realmente entrem no alinho e o relacionamento volte a ser aquecido. Então, quando a gente assume a responsabilidade, muda o padrão comportamental. Porque senão fica um ciclo vicioso. Entra em relacionamento, sai de relacionamento, está sempre sendo traído, não é? Sempre nessa mesma situação. Por quê? Será que todas as pessoas lá fora são sem caráter? Aqui entre aspas, né? São pessoas infiéis? Será que é isso que acontece? Acho que não, não é? Então é mais fácil olhar para dentro, olhar para si e se perguntar: o que é que eu estou fazendo que está causando esse reativo no outro? Então comece a se observar mais, porque a partir da sua observação, você de verdade consegue alinhar o seu comportamento, mudando o que precisa ser mudado, ressignificando o que precisa ser ressignificado, para que de verdade você viva a plenitude de um relacionamento. Você não entra num relacionamento para ser feliz. O outro não tem obrigação e não consegue te fazer feliz. Você entra no relacionamento porque você é feliz. Você transborda esse autocontrole, essa inteligência emocional. E aí, quando você está transbordando, você escolhe o outro para compartilhar com você toda essa plenitude, toda essa alegria de bem-estar, de viver. A responsabilidade de ser feliz não recai sobre o outro. Ela é sua, é seu compromisso com a sua vida. Seja feliz, seja a sua melhor companhia. Se ame, se priorize, se valorize. E automaticamente o outro entra na tua vida já nesse alinhamento, aprendendo a te amar, a te respeitar, porque antes você se amou, antes você se respeitou, antes você se valorizou. Um relacionamento não consegue sucesso quando um se anula para o outro brilhar. Esferas diferentes, masculina e feminina, realizações diferentes, e estão juntos para se completar. Não há uma anulação, há um complemento. Se alinham, se encaixam, se complementam. Um não precisa deixar de existir para que o outro seja feliz. Então isso também é negligência de vida. É jogar a responsabilidade da própria vida sobre o outro. Você tem uma vida para viver. Então viva a sua vida, cuide da sua vida com intensidade. Seja a sua melhor versão, seja a sua melhor companhia. E aí o relacionamento tende a ser bem-sucedido. E assim que a vida é, na simplicidade. Então, quando você se entende, quando você se completa, o mundo à sua volta fica correspondente ao que você é, pela sua ótica, da maneira como você vê a vida. É assim que a vida passa a ser para você e para quem está em sua volta. Então, eu falei bastante aqui das mulheres. E os homens também, nessa questão de serem negligentes, quando eles assumem o compromisso, a autoridade masculina que lhe cabe, e assumem essa responsabilidade, sendo homens, né, sérios, homens que realmente sabem lidar com o relacionamento, que realmente sabem, têm a autoridade, a autonomia de ter uma mulher ao lado. A mulher não precisa se anular.
Aqui não há espaço para desconfiança, vigilância, ciúmes, todos esses sentimentos baixos, né, de escala baixa, não há espaço. O homem autêntico, com a sua autoridade masculina, ele sabe como se comportar na própria vida. Então ele se completa, ele não tem carências emocionais, não traz o fardo do passado que foi vivido ali na sua primeira infância, com os seus adultos da sua infância, não traz essa carga emocional para dentro de um relacionamento e não despeja todo esse lixo tóxico emocional em cima de uma mulher querendo que ela resolva. E de igual modo, a mulher também não é interessante que faça o mesmo. Então, quando você assume a autoridade da sua vida, você sabe quem verdadeiramente você é e você assume essa autoridade, agora sim, você está pronto para viver o relacionamento ideal. Tanto a mulher quanto o homem. Ser de verdade autênticos, assumir a autoridade da sua própria existência. Isso faz total diferença na vida. Isso realmente faz a diferença em um relacionamento. Relacionar-se não é querer que o outro resolva a sua demanda emocional. Relacionar-se é de verdade gostar de si mesmo, valorizar a si mesmo, você se conhecer, saber o que te agrada, saber o que te faz feliz, para daí você compartilhar com o outro. O outro não tem obrigação nenhuma de deixar de ser quem ele nasceu para ser, para que você fique mais tranquilo, confortável. A mulher deixar de ser o que ela é, na autenticidade feminina, do que verdadeiramente ela nasceu para ser, discorrer pela vida na sua autonomia, porque o homem está com ciúmes, porque tem medo disso, medo daquilo. Então, os seus queis e os seus ais é interessante que você resolva, tanto você homem quanto você mulher. Resolva a sua demanda emocional. Não espere que o outro vá resolver isso, porque não dá para resolver. Cada um tem a sua vida para cuidar. Isso que é o interessante. E quando você de verdade cuida da sua vida, entende, assume as suas responsabilidades, sabendo quem verdadeiramente você é, então agora você está pronto para viver a plenitude de um relacionamento. Porque é assim que é para ser. Então, o outro não vai te resolver, o outro não vai completar algo que está faltando, porque isso é uma demanda sua. É você que precisa assumir essa autonomia, essa autoridade na sua própria existência, para ser de verdade pleno, completo. Então, eu sou feliz, eu sou profissional, eu sou autêntico. Entende? É assim, é daqui para lá. A gente expande, a gente não absorve. Absorver é o egoísmo, expandir é o altruísmo. Então, dê o seu melhor, seja o seu melhor com você mesmo, com você mesma. E aí, toda a sua volta começa a alinhar-se nesse balé maravilhoso que é a vida. Na impermanência da vida, as coisas se alinham de uma forma espetacular. Faça parte de tudo isso, assumindo a responsabilidade de quem verdadeiramente você é. Quando você assume isso, as coisas em seu torno ficam organizados. A responsabilidade não está lá fora. A responsabilidade é única e exclusiva sua. Isso tudo faz sentido para você? É muito simples colocar em prática. Observe o cenário, saia do reagente. Comece a observar qual é o seu comportamento dentro dos cenários que se apresentam diante de você. Quando você observa o comportamento, você vai ter a inteligência emocional de racionalizar se é adequado para você ou não, se é ideal para você ou não. E aqui a gente não está tratando de certo e de errado.
Porque dependendo da maneira como você foi criado, você olha um cenário e aquilo tem um sentido para você, o outro vem, olha e tem outro sentido, e nem por isso um está certo e o outro está errado. Então é interessante analisar isso, é o que faz sentido para você. A relação que você está nesse momento, ela faz sentido para você? Ela é um bálsamo, é um complemento? Ou é um fardo, um peso, um relacionamento tóxico? E se é assim, qual é a sua responsabilidade? Por que você está se permitindo viver essa escassez emocional? Por que você anda atrás de migalhas? Tudo isso é o que faz a diferença. Então, analise-se, olhe para você, observe no silêncio e tome as suas decisões. E com certeza elas serão muito assertivas para a sua felicidade. Como eu sempre costumo dizer, faça dar certo até dar certo. Fez sentido para você?